Bom dia. Mais uma aula, dando continuidade ao nosso Mais da Língua, a língua varia, e nós continuaremos falando sobre preconceito linguístico. Como nós vimos no cartaz dos moçambicanos, certamente um brasileiro teria muito mais facilidade de compreender aquele anúncio do que um alemão, do que um japonês. Entretanto, apesar de falarmos a mesma língua, nós percebemos que o português do Brasil e o de Moçambique são diferenciados pelas palavras usadas e pelos sentidos que damos a elas, pela maneira como pronunciamos, ou pelo sotaque, ou pela própria construção das frases, como a gente viu no cartaz. Você reparou no pronome tu na frase? Isto é muito mais, isto e muito mais, tu encontra no Verão Amarelo. As propagandas dirigidas aos brasileiros costumam usar você no lugar de tu. Muito mais comum em nosso território. Essas formas diferentes de empregar a língua são chamadas de variedades linguísticas. Como eu já falei na aula anterior, Moçambique é um país da África, que, como o Brasil, também foi colonizado por portugueses, isto é, pelo povo de Portugal. Todavia, nossos falares se diferenciam, porque quando os portugueses chegaram lá e os portugueses chegaram lá e aqui já haviam outros povos, e esses povos eram chamados nativos. E esses nativos já tinham o seu linguajar. E enquanto esses portugueses tentaram inserir pela presença dos estrangeiros, os meios de comunicação também influenciaram os moradores locais, com as suas variações. E observe que as particularidades da linguagem, nas variações, situam de comunicação que envolve os personagens. Vocês podem ver aí nas falas dessas ilustrações abaixo, que fala: estou aperreado, mainha, não deixei ela aí, não. Ela aí, não acha essa carteira. Fala, Pedro, bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, sente-se, por favor, vou explicar como funciona a estrutura da empresa. Caro Nelson, envio-lhe o documento conforme o acordado. Oi, amor, desculpa o atraso, chegou um cara quando eu já estava saindo. Prova, a taxa de juros é um índice empregado na medida da rentabilidade das poupanças, ou que se incorpora ao valor de um crédito. Então, a variação linguística é um fenômeno. É um fenômeno que ocorre em todas as línguas. A língua sofre mudanças conforme o tempo passa, e em razão do contato com outras línguas. As particularidades de cada falante, com sua idade, nível de escolaridade, também fazem parte com que a língua não seja sempre a mesma. Além disso, a língua também é empregada de modos diferentes em situações que exigem maior ou menor formalidade. Aí nós vamos ver aqui um cartoon de Roberto Crow, paulista. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-lo-emos nesse instante ou mais tardiamente. Ele está perguntando. É uma pergunta. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Vocês vejam que aí
e o rapaz do cartoon fica assustado em ver alguém todo vestido de terno com uma prancha, enquanto que o mais comum é você estar vestindo uma roupa própria para a ocasião. O humor da ilustração é criado pela inadequação de um dos personagens, da maneira como ele se veste, da maneira como ele fala. Sua linguagem é muito formal, contrasta com o espírito descontraído que caracteriza a prática do surf, que é comum entre os jovens. Então, desde que começamos a falar, somos naturalmente aprendendo as palavras e o contexto do seu uso, assim como as principais regras, seleção e combinação delas, para formarmos frases em nossa língua. Fomos nos familiarizando também com as características dos vários gêneros, por isso conseguimos nos comunicar uns com os outros. Cabe à escola, entretanto, ampliar esse uso da linguagem, criando oportunidades para que conheçamos a fala escrita de maior prestígio social. As variedades linguísticas empregadas pelas pessoas que usufruem de maior prestígio cultural e social são chamadas de variedades urbanas de prestígio. Mas existe a norma padrão, existe as particularidades de moradores de algumas regiões, e assim nós iremos estudando as variedades, e essa aula vocês vão pesquisar algumas palavras usadas pelos falantes e suas variantes, as formais, e você vai procurar 10 palavras formal que são usadas na informalidade por pessoas comuns. Essa será a nossa atividade, 10 palavras formais e suas variantes, ou seja, as que são usadas na informalidade. Na próxima aula, nós veremos a língua varia na prática. Tenha um bom dia e até logo mais.